Meu nome é Soriana, eu sou discente de doutorado do programa de pós-graduação em produção vegetal. O meu mestrado também foi aqui no programa e a minha graduação também. Durante a graduação no mestrado, eu fui orientada da professora Marcela e agora, durante o doutorado, eu sou sob sua orientação e do professor Anderson. O meu trabalho de tese, parte dele, foi conduzido na Universidade Federal de Viçosa, devido à bolsa CNPq, né, ter essa obrigatoriedade. Então, eu permaneci lá um ano e lá eu conduzi parte da minha tese. A minha tese é intitulada Armazenamento e Análise de Imagens de Sementes de Canola. A minha tese será dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo, intitulado Alterações Bioquímicas, Fisiológicas e Sanitárias em Sementes de Canola durante o Armazenamento, está em fase de análise estatística e interpretação dos dados. Sendo assim, eu irei apresentar o capítulo 2 e o capítulo 3. Bom, iniciando com uma introdução geral do meu trabalho e da cultura da canola. A canola é uma espécie de grande importância mundial e ela está atrás apenas da soja e do óleo de palma, ou o dendê. Nos últimos 10 anos, o Canadá, a União Europeia e a China são responsáveis por quase 50% da produção total dessa cultura, sendo responsáveis por cerca de 28%, 27% e 18% da produção mundial. Em relação ao cenário produtivo brasileiro, se fizermos uma comparação de 2021, 2022 e 2023, podemos perceber um grande aumento da área plantada, dessa área cultivada, sendo que em 2021 foram plantados apenas 39 hectares. Já em 2023, essa área quase dobrou para 55,2 hectares. Em relação à produtividade, em 2021, tivemos quase 1.400 quilos por hectare, 2022, 1.400, uma média de 1.400, e as perspectivas para 2023 é um pouco mais de 1.700. Já a produção, ela, dos anos de 2021, 2022 e as perspectivas para 2023, ela teve um aumento de quase 50%. E isso, toda a área plantada, a produtividade e a produção aumentada, se dá aos estudos e aos esforços que estão sendo realizados pela tropicalização da canola, visto que a canola, ela é uma espécie no Brasil que era concentrada nas regiões do Rio Grande do Sul e do Paraná. E com a tropicalização, ela está se expandindo em diferentes regiões do país. Bom, a cultura da canola, ela possui cerca de 24% a 27% de proteína, 34% a 40% de óleo, que são destinados tanto à alimentação humana quanto à alimentação animal e também para a produção de biodiesel. Além disso, a canola ela é uma planta melífera e ela pode ser também utilizada para a produção de mel. Tem como nome científico Brassica napus L. var. oleífero moente, pertencente à família Brassicaceae e ao gênero Brassica. E a primeira variedade de canola foi desenvolvida no Canadá em 1974, através do melhoramento genético da couza, que tem como nome científico Brassica napus L. Assim, o nome canola originou-se da sigla em inglês Canadian Oil Law Acid, que significa óleo canadense de baixo teor ácido. E esse baixo teor ácido, ele é refletido em
em possuir apenas 2% de ácido erúcico e 30 micromols de glucosinolatos, sendo que acima dessas proporções pode ser tóxico ao consumo humano e animal. Bom, a cultura da canola é uma cultura promissora e ela possui um alto potencial produtivo, como é percebido nos estudos de tropicalização da canola. E com essa tropicalização, há uma maior demanda para a produção de sementes e, consequentemente, uma maior demanda para a avaliação da qualidade fisiológica dessas sementes. E temos algumas formas de avaliação da qualidade, podendo ser através de testes de vigor e também de análise de imagens. Há alguns testes de vigor disponíveis que podem ser utilizados, e um deles é o teste de tetrazóleo. O teste de tetrazóleo, ele determina indiretamente a atividade respiratória das células que compõem os tecidos das sementes, e esse teste, ele baseia-se na atividade das enzimas desidrogenadas. Especificamente, a malato desidrogenase, que é uma enzima, ela reduz o sal de tetrazóleo. O sal de tetrazóleo é um sal incolor e difusível, e em contato com H+, ele se transforma em 2,3,5-trifenil-cloreto de tetrazóleo. Esse composto, quando ele reage aos tecidos vivos, ocorre uma redução, formando um composto chamado trifenilformazão. Esse composto, ele é vermelho e não difusível. Sendo, quando o trifenilformazão está em contato com a semente e os tecidos vivos, elas acolorem, ocorrendo uma reação com os tecidos vivos. Nessa primeira imagem, podemos ver uma semente viável de canola que reagiu ao composto. E nessa segunda imagem, podemos perceber uma semente não viável, ou seja, não ocorreu a reação. Então, não houve coloração dos tecidos vivos, pois a semente não estava viável. A outra forma de avaliação da qualidade fisiológica das sementes é a análise de imagens. A análise de imagens, ela é considerada uma técnica promissora, não danosa, ela possui uma alta precisão, uma segurança e confiabilidade nos resultados que são gerados. A análise de imagem. Com a análise de imagem, é possível estimar a germinação, determinar diferentes cores e tamanhos de diferentes espécies, diferentes cultivares, avaliar o vigor das sementes, o crescimento de plantas. Também é possível visualizar ataques de patógenos e insetos, identificar cultivares, avaliar a pureza física e também danos mecânicos. Uma outra forma de análise de imagens são os raios-x. O raio-x, ele avalia a morfologia interna das sementes. E ela permite identificar a qualidade física das sementes. É considerado um método rápido e não destrutivo, que tem a finalidade básica de detectar as sementes cheias, sementes vazias, com danos mecânicos ou com ataques de insetos e de pragas. Uma outra forma de avaliação, através da análise de imagens, são os softwares. E um muito utilizado para avaliação da qualidade de sementes é o software ImageGen. Ele é um programa de processamento de imagens digitais, e essas imagens, elas podem ser obtidas através de câmeras ou scanners. E ele auxilia no entendimento dessa morfologia das sementes e também da germinação e do vigor das sementes. Um outro método que é rápido e não destrutivo é a espectroscopia do infravermelho próximo, que a sigla em inglês é NIR. O NIR, ele consiste em ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas possuem os comprimentos de ondas. E especificamente o NIR, ele coleta os comprimentos de ondas de 750 a 2.500 nanômetros. E esses comprimentos de ondas, eles conseguem nos dizer sobre os grupos de hidrogênio, CH, NH e OH. E esses grupos de hidrogênios
associados com a água e com compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, eles podem ser carboidratos, lipídios e proteínas. Assim, o objetivo geral do NIR é obter informações dos grupos funcionais, pois esses grupos funcionais, eles absorvem em uma frequência característica dessa região. Assim, dependendo da composição da semente, esses grupos funcionais vão nos dizer sobre o estado de deterioração da semente, da viabilidade e também do vigor. Bom, entrando agora no capítulo 2 em si, intitulado Viabilidade de sementes de canola pelo teste tetrazônico. O objetivo deste capítulo foi adequar a metodologia do teste tetrazônio para avaliação da qualidade de sementes de canola, definindo a melhor concentração e período de embebição para que as sementes fossem classificadas em viáveis e não viáveis. Em relação a materiais e métodos, todo esse capítulo foi conduzido aqui no Laboratório de Sementes da UFVJM e foram utilizados 2 híbridos de canola, sendo 5 lotes do híbrido Alt V4 e 2 lotes do híbrido Viola 433. Inicialmente, foram realizadas as seguintes determinações e testes. Foi realizado o peso de 1000 sementes, o grau de umidade, a germinação primeira contagem e o índice de velocidade de germinação. Todas essas metodologias, esses testes, foram realizados seguindo as regras para análise de sementes. Já os testes de emergência, estande inicial, índice de velocidade de emergência e teste frio, eles foram realizados avaliando, seguindo o livro de vigor. Em relação ao pré-condicionamento, o pré-condicionamento tiveram 2 fases. A primeira fase foi a construção da curva de embebição. A curva de embebição, ela deve seguir o padrão trifásico, sendo a fase 1, a fase de embebição, que é quando acontece a ativação da respiração. A fase 2, a indução do crescimento, que é uma fase de repouso, uma fase que a semente fica mais estabilizada. E, por fim, a fase 3 é a fase de crescimento, que é quando ocorre a produção da raiz primária. Para a construção da curva, foi colocado a semente para embeber. Inicialmente, foram realizadas as pesagens a cada 10 minutos. Depois que esse tempo se estabilizou com 3 pesagens consecutivas, aumentamos o tempo para o triplo do tempo inicial. E a curva foi finalizada quando 50% mais uma semente ocorreu a protrusão radicular, ou a raiz primária. A segunda fase do pré-condicionamento foi a avaliação do grau de umidade seguindo o método da estufa a 105 graus Celsius, onde as sementes foram colocadas para embeber durante os períodos de 10, 12, 14, 16, 18 e 22 horas, pelos métodos de imersão direta em água e hidratação em papel, com a semente com tegumento e sem tegumento. E para a fase de adequação de metodologia em ciclo teste tetrazóide, foram realizadas as seguintes concentrações, de 0,075, 0,5 e 1, pelos períodos de 2, 4 e 6 horas. Inicialmente, foi preparada a solução de tetrazóides nas concentrações determinadas. Posteriormente, foi feito um pré-condicionamento dessas sementes. Depois, a coloração pelos períodos indicados. E, por fim, a lavagem dessas sementes para que pudessem ser feitas as avaliações. As avaliações foram a classificação das sementes, onde as sementes foram classificadas na categoria A, de sementes viáveis, e da categoria B, consideradas sementes não viáveis. As sementes de categoria A, que são as sementes de A1 e A2, as sementes A1 são aquelas sementes intactas, que toda a sua morfologia estava intacta, tanto o eixo embrionário quanto os cotilédones. Já as sementes A2 é quando ocorria alguma descoloração
no cotilédone sem afetar o eixo embrionário. As categorias das sementes não viáveis, que são as categorias B, a semente B1 são aquelas que eram consideradas sementes de vermelho carmim, que é um vermelho forte, que aquela semente já se mostrava em deterioração. A B2 é aquelas sementes que possuíam 50% dos seus cotilédones afetados. A B2, a B3, aquelas que possuíam o eixo embrionário descolorido, ou seja, com algum dano. A B4, todo o seu eixo embrionário descolorido. A B5, todos os seus cotilédones descoloridos. E a B6, aquelas sementes que eram totalmente descoloridas, que não aconteceu reação do trifenilformazão. Em relação à análise estatística, foi realizado todo o experimento INDIC, foi realizado o teste de normalidade dos erros com o método Shapiro-Wilk e o método de Barker, a 5%. A fase de pré-condicionamento foi um fatorial de 2 por 2 por 6. E a fase de adequação de metodologia, um fatorial de 4 por 3 por 3, e foi realizada uma regressão linear e múltipla e também correlação de Pearson. Bom, nessa tabela 1, apresenta os resultados da caracterização inicial do perfil do lote. A umidade, a variação do lote 3 para o lote 4, foi uma variação pequena, e essa variação ela está dentro do limite tolerável, que deve ser de 2 pontos percentuais, para os resultados não serem comprometidos e seguir com os experimentos. O PMS, que é o peso de 1000 sementes, houve uma variação que considera a semente como pequena. Já os testes de primeira contagem, germinação, IVG e IVE, não houve diferença significativa. Os testes de emergência, estado inicial e teste frio classificaram os lotes com o lote 4 de maior viabilidade, o lote superior, o lote 1 e 3 com os lotes intermediários, de qualidade intermediária, e o lote 2 com qualidade inferior. Os resultados da curva de embebição. A fase 2 ela foi completada com cerca de 22 horas. Já a fase 3, cerca de 32 a 35 horas. E a curva de embebição foi finalizada com a fase 3 com 54 horas após o seu início. Em relação aos resultados da adequação da metodologia, nesse gráfico de regressão, podemos perceber que o lote 2 e o lote 3 apresentam maior viabilidade nos menores períodos de embebição. Já nesta outra regressão, mostra que para todos os lotes, as menores concentrações foram aquelas que apresentaram maior viabilidade. Já os gráficos de superfície e resposta mostram que o lote 1 obteve uma maior viabilidade quando os períodos foram maiores e as concentrações também. Para o lote 2, as concentrações percebida uma maior viabilidade nas concentrações menores e os períodos maiores. O lote 3 foram as menores concentrações, a maior viabilidade foi obtida nas menores concentrações e os maiores períodos. E o lote 4, a menor concentração, com a maior viabilidade na menor concentração e os menores períodos de embebição. Em relação aos resultados do pré-condicionamento. As sementes, não houve diferenças significativas para os períodos de 12, 14 e 16 horas, foram superiores com tegumento. E para os resultados de grau de umidade, as sementes com e sem tegumento apresentaram-se superior às sementes com tegumento, em ambos os métodos. A correlação, ela apresentou significativa quando o 0,075, o tratamento, apresentou significativo com a germinação, primeira contagem e o IVG. Neste capítulo, teve uma segunda fase. E essa segunda fase foi realizada, que seria a parte de análise de imagens, onde as sementes foram colocadas numa impressora, no scanner, na parte superior da impressora,
essas sementes eram capturadas essas imagens para posterior avaliação do software. Portanto, por as sementes terem esse formato circular, era possível pegar apenas uma parte delas. Então, o software não conseguiu predizer a real viabilidade dessas sementes. Sendo assim, essa fase nós não obtivemos sucesso. Assim, a conclusão para este capítulo é que o teste tetrazóleo ele é eficiente para avaliar a viabilidade das sementes de canola, com pré-condicionamento em hidratação em papel por 10 horas a 25 graus Celsius, seguindo a remoção total do tegumento na solução de tetrazóleo por 0,075 por 2 horas a 30 graus. Em relação ao capítulo 3, intitulado Avaliação da qualidade fisiológica por meio da análise de imagens, espectroscopia de raio-x e UV-Vis em sementes de canola. Nesse capítulo, o objetivo foi a avaliação da qualidade fisiológica de sementes de canola por meio da técnica de raio-x, do software ImageJ e da validação da classificação da análise de espectroscopia do infravermelho próximo, FTI, relacionado ao potencial fisiológico das sementes. Todo este capítulo foi realizado na Universidade Federal de Viçosa e foram utilizados 3 lotes de cada híbrido. Foram utilizados os híbridos Iola 575, Nuola 300 e Diamond. Inicialmente, foi realizadas determinações e testes, o grau de umidade, germinação, primeira contagem e índice de velocidade de germinação, seguindo as regras para análise de sementes, e a condutividade elétrica, seguindo o teste de vigor, o livro de vigor. Após a finalização do teste de germinação, foram selecionadas 20 plântulas ao acaso nas Genbox, e essas sementes foram colocadas em uma base fotográfica para que fossem capturadas as imagens, com auxílio de uma câmera e de um suporte do tipo copstand. Foram capturadas as imagens, essas imagens posteriormente foram inseridas no software ImageJ e foi realizadas as medições da parte aérea e da parte reticular, da área reticular. Essas medições, elas foram inseridas no SIDCalc. O SIDCalc é um pacote no R que coleta as seguintes variáveis: o comprimento da parte aérea, o comprimento médio da raiz, a razão entre essas duas variáveis, o comprimento total da planta, o índice de uniformidade de crescimento e de vigor. A outra análise realizada foi a análise de raio-x. Essa análise consistiu em colocar as sementes no papel plástico e elas eram colocadas, devido ao tamanho, não são sementes pequenas, elas eram colocadas na parte superior das imagens para serem adquiridas as imagens radiográficas. Assim, essas imagens foram depois também colocadas, inseridas no software ImageJ e foram coletadas a área, a densidade e a densidade integrada de cada uma dessas sementes. Além disso, pelo raio-x, nós conseguimos identificar a formação interna dessas sementes. A semente evidenciando o eixo embrionário é possível visualizar na primeira imagem da primeira semente, a semente bem formada, a segunda semente, uma semente com uma baixa densidade, a terceira semente, e a última semente aqui mostra uma semente mal formada. A outra análise foi através do NIR. Para a avaliação do NIR, foi utilizado o espectrofotômetro termocientífico modelo Antares 2. Aqui, a luz infravermelha ela é inserida de 1.000 a 2.500 nanômetros de comprimento de onda. Esses comprimentos de onda, eles batem no espelho e ela incide ela reflete de forma incidente. Então, ela chega até a semente e foram utilizadas 4 amostras de cada lote, e a semente ela só vai absorver aquele comprimento de onda que vai depender da sua composição. Essa absorbância ela é transferida em espectros, e esses espectros são jogados no computador, que é acoplado ao equipamento. Em relação à análise estatística, para a caracterização inicial do perfil do lote, os raios-x e o SIDCalc,
também foi realizado um DIF, foi realizada a nova, foi realizado teste de média em Scott-Knott e foi usado um algoritmo chamado Caminhos para a classificação desses lotes. Em relação aos espectros do NIR, esses espectros, eles possuem um efeito multiplicativo e aditivo, que é do próprio equipamento, dos próprios espectros. Então, eles precisam ser eliminados para que os dados fiquem reais. Então, é necessário fazer um pré-processamento desses dados, onde foi realizada a centralização, autoescalonamento, o SNV, o Sachs-Boole e o MST, onde, de todos os espectros que foram coletados, foram utilizados 70% dos dados para o treinamento e 30% para o teste em si. Após esse pré-processamento, foi escolhido o melhor pré-processamento, que melhor se adequou aos dados, e posteriormente realizada uma modelagem em TCA. Todos os dados de caracterização inicial, os dados coletados pelo CITCalc e raio-x, foram inseridos e feito o Caminhos, que é um algoritmo para realizar um cluster ou um dendrograma para fazer a separação em classes dos lotes. Assim, o lote 1, 2, 3 e 5 foi classificado como um lote de maior visibilidade, maior vigor, maior qualidade, sendo o C1. O L4, L7, L8 e 9 como de médio, intermediário, sendo classificado como C2. E apenas o lote 6 foi classificado como lote de baixa qualidade, sendo classificado como o C3. Nesses espectros, nesses gráficos, é possível visualizar, no primeiro gráfico, os espectros originais, separando essas classes. A classe C1, que está em verde, a classe C2, que está em azul, e a classe C3, que está em vermelho. E o gráfico de cá está mostrando as médias. E nós podemos perceber que todos esses espectros eles seguiram o mesmo padrão. Esses dados originais foi construída a PCA, mas é possível visualizar que as classes C1, C2 e C3 ficaram misturadas e os scores estão de formas espalhadas. Assim, mostra que era necessário realmente fazer um pré-processamento. Foi realizado a centralização, o autoescalonamento, o SNV, o MST, a derivada de Sachs-Boole e a segunda derivada de Sachs-Boole, para o treinamento e para o teste. E o melhor foi escolhido aquele que se mostrou com acurácia e o kappa maior no treinamento e no teste, sendo o SNV, onde a acurácia foi de 0,974 e o kappa de 0,957 para o treinamento e para o teste 0,871, para o kappa 0,786. E em relação, após essa modelagem, foi realizada a modelagem com SNV, foi possível perceber que os grupos ficaram mais distintos, mais separados, as classes, C1, C2 e C3, e os scores ficaram mais concentrados. Esse é um gráfico de importância. Ele mostra os comprimentos de ondas que foram mais importantes e que mais contribuíram para a separação das classes. Nós podemos perceber que a primeira banda, o primeiro comprimento de onda que mais foi eficiente foi de 1.000 a 1.200 nanômetros, o segundo de 1.350 a 1.500, o terceiro de 1.800 a 2.000 e o quarto é de 2.200 a 2.500 nanômetros. Cada uma desses comprimentos de onda, eles nos dão uma resposta. De 1.000 a 1.200, ele mostra que a absorção entre 980 a 1.230 são importantes para distinguir conteúdo de proteína solúvel em sementes de soja. Como as sementes de soja também são oleaginosas, nós podemos fazer essa comparação com a canola. E o pico de 1.210 nanômetros e bandas próximas a 1.180 nanômetros foram descritos associados ao CH e relatados com ácidos gráficos. Então, é possível verificar que na canola também tem a presença de ácidos gráficos. E o pico de absorção de 1.002 nanômetros está associado à sacarose amorfa.
Já os comprimentos de ondas de 1350 a 1500, esse autor relata que a região de 1330 a 1392 representa bandas que estão refletindo a lipídios. Então, é esperado, né, que os sementes de canola, por ser oleaginosa, tem também a presença de lipídios. De 1800 a 2000, mostra um pico de absorção de 1860, né? E é relatado que tem uma combinação de estreitamento assimétrico de NH com amida 2 relacionadas às proteínas. E de 2.200 a 2.500, essa região de 2.280 a 2.330 nanômetros mostra uma combinação de bandas de estiramento de CH que podem estar relacionadas a carboidratos, açúcares e celulose. E, além disso, a faixa de 2.308 e 2.348 está associada a lipídios e a 2.308 a 2.346 nanômetros ao óleo. Bom, e como conclusão deste capítulo, temos que a espectroscopia EMIR é uma alternativa não destrutiva, rápida e promissora, com um grande potencial para ser utilizada no controle de qualidade, visando fazer a classificação dos lotes de sementes de canola, relacionado com seu potencial fisiológico. O modelo de PCA, obtido a partir dos espectros do NIR de amostras de sementes de canola, após o pré-processamento de SNV, que é um método derivativo, permite obter informações para discriminar amostras de sementes de canola com base nas diferenças de seus componentes bioquímicos, como mostrei nas referências, e são uma alternativa para classificar os lotes em níveis de qualidade. Em relação aos agradecimentos, primeiramente gostaria de agradecer sempre ao FVJM, sou filha da casa e agradeço muito por isso, ao Programa de Produção Vegetal, por estar fazendo o meu doutorado aqui, ao UFV, por ter me recebido tão bem e ter permitido que eu fizesse uma parte da minha tese lá, ao CNPq, pela bolsa de estudos e por ter me possibilitado ir para o UFV, e também a CAPES, que é o meu órgão de fomento, ao GESEM, que é o grupo de estudos em sementes da UFV, que me ajudou muito e me recebeu de braços abertos, ao núcleo de estudos em sementes, que é o nosso núcleo de estudos aqui da UFVJM, que não tenho nem palavras para agradecer o quanto o pessoal do grupo me ajuda, inclusive e principalmente a professora Marcela, a UFA, pela doação das sementes que foram utilizadas, e também sementes da Embrapa Agroenergia.